Isso é o cúmulo da incompetência administrativa de todas as gestões que já passaram por Picos. Imaginemos que as vias laterais fossem interrompido o fluxo Um trecho. das 16 às 19 horas. Nós temos cidades como Petrolina, que além da ciclofaixa, ela criou as próprias ciclovias. E toda chuva em frente à minha casa, lá. Acaba que nós, picoenses, aprendemos a conviver com os problemas da cidade. Eu acho que a sociedade civil tem que se organizar e tem que dar sua contribuição também. Então, o carro passa em horários que nós não sabemos qual é o horário. Eu, particularmente, não sei qual é o horário que o carro passa e nem o dia na minha rua. Quem transita pela Avenida do Barricoeiras é a coisa mais comum do mundo. Você encontrar com vacas, bois, Sim. causando acidente, mortes de pessoas. Como foi dito aqui, acho que as pessoas estão meio que anestesiadas, né? Ela já pensa, não, eu tenho que fazer minha casa mais alta, porque aqui quando chove alaga, então se eu não quero que minha casa entre água, eu vou fazer a casa mais alta. Ali chega a passar horas e horas, né? Até dias, dependendo da chuva. É como se o picoense fosse se adaptando aos problemas da cidade, porque Que não são vem problemas fáceis de solucionar. fácil de resolver. O problema que Picos ficou para trás. Como nós nunca conhecemos uma administração coerente, séria, que realmente buscasse resolver os problemas da sociedade picoense, o picoense se acostumou a conviver com o que nós temos. Nós temos ainda muito problema de logística de transporte dos alunos no município. A gente já chegou a passar 15 dias sem água. Que é aquele asfalto eleitoral, aquele asfalto que chega ali faltando 10, 12 dias para a eleição. A pessoa tem que colocar o lixo em algum lugar. Picos não tem lixeira. Seja muito bem-vindo. Hoje iniciamos um novo espaço de debate e de troca de ideias aqui na cidade de Picos. Para você que não me conhece, eu me chamo Geofran Santos. Sou publicitário, natural de Floriano, mas resido aqui em Picos há 15 anos. E hoje quero dar início convidando pessoas picoenses para que nesse novo espaço nós possamos tratar dos problemas da nossa cidade. Muito mais do que política de gabinete, a ideia é tratar dos problemas que nós, picoenses, convivemos há muitos e muitos anos. Então, a ideia é que nós possamos ampliar esse debate de maneira a mostrar a você, picoense, que é nosso direito cobrar, fiscalizar as ações dos nossos agentes públicos. Nossa conversa vai rodar de maneira muito simples. Cada entrevistado terá 10 minutos para que nós possamos tratar de assuntos relacionados às problemáticas do dia a dia, do bairro dele, da comunidade dele. Logo em seguida, qualquer um dos outros entrevistados também terá direito a complementar, a discordar ou acrescentar alguma coisa na fala do entrevistado anterior. Para isso, ele terá o direito de 2 minutos para fazer o seu complemento de fala. Sejam todos bem-vindos e agora eu quero abrir a pergunta. Quem quer ser o primeiro a dar início e a estrear o nosso bate-papo? Vamos? Sim. Seja bem-vindo. Obrigado. Deixa eu lhe apresentar. O Helder, ele é casado, pai de 3 filhos, ele é concursado aqui na cidade de Picos, é formado em enfermagem e ciências contábeis pela UESP, além de ser empreendedor aqui na nossa cidade. É natural da cidade de Inhuma, mas mora aqui em Picos há 28 anos. E desses 28, os 22 você reside no bairro Jardim Natal. Perfeito. Esses 22 anos, últimos 22 anos de residência, desde que eu me casei, resido no bairro Jardim Natal, e acaba trazendo uma dinâmica de circulação por toda a cidade, tanto por questões de logística, filhos em colégio, quanto por realmente trabalho e essa observância da cidade de Picos como um todo, que é um lugar que tem um capital maravilhoso, que é o capital humano, mas que a gestão tem deixado a desejar, pelo menos desses últimos 28 anos que eu resido aqui, se formos comparar a cidade de Picos, não com outra cidade de outro estado, mas com as próprias cidades da região norte do estado do Piauí, como, por exemplo, Piripiri, a própria Parnaíba, que é uma cidade turística que tem um padrão de organização de excelência, onde Picos realmente deixa a desejar. Perfeito. Vamos dar início, então, agora, já que ele se aqueceu, vamos dar início ao tempo do Helder, o tempo de 10 minutos. Helder, como é viver, como é ser pai, como é viver no Jardim Natal nos dias de hoje? Geofran, o bairro Jardim Natal, nesses últimos 22 anos, realmente sofreu, realmente conseguiu muitas ações de progresso, mas que ficaram pela metade. E nós observamos no cotidiano as necessidades tanto do bairro quanto das pessoas da região leste de Picos. Vou exemplificar. O Jardim Natal, antes de ter sido
calçado, pavimentado, recebeu o início de uma obra de saneamento básico. Só um detalhe, essa obra de saneamento ela foi iniciada, tubulada, interligada, só que não foi concluída com a lagoa de decantação. Então, hoje você tem todos os dejetos de todas as casas do bairro sendo lançados num circuito de tubulação subterrânea, nada de águas correndo a céu aberto, mas para onde estão indo esses dejetos? Essa obra, ela contemplou todo o bairro Jardim Natal? Contemplou todo o bairro Jardim Natal. Porém, não foi concluída a etapa. Não. E aí a informação que se tem é que a empresa do Estado responsável pelas águas não recebeu porque ela não está completa e que é uma obra que ficou inacabada já há mais de 10 anos e que, na realidade, no decorrer do tempo para o futuro, será uma bomba relógio para a Zona Leste de Picos, porque uma hora essa condição vai se tornar caótica. Saneamento básico, que é um dos problemas que sempre que eu publico alguma coisa nas redes sociais, inúmeras pessoas tratam sobre isso. Esgotos a céu aberto na cidade de Picos. O próprio centro da cidade nossa, que é algo terrível, o centro da cidade de Picos, que é uma das cidades mais importantes do estado, ainda hoje você encontra esgoto a céu aberto. Esgoto esse que traz mau cheiro, doenças, fedentina na cidade. E o Jardim Natal, que é caracterizado como um bairro de classe média, média alta na cidade, é um dos bairros onde o ex-prefeito da cidade reside com a sua atual família. Posso dizer que não teve uma obra que foi contemplada e concluída, beneficiando todos os moradores daquele bairro. Aí fica a pergunta, e você morador de outros bairros, como Morada do Sol, Passagem das Pedras, Cidade de Deus, se no Jardim Natal não houve a conclusão dessa obra, quando é que o saneamento básico vai ser concluído aí na sua cidade? Fica essa pergunta. Fica essa pergunta. Houve alguma justificativa, alguma explicação? Chegou ao seu conhecimento do porquê que essa obra não foi concluída? Não nos chegou ao conhecimento. Inclusive, até temos a visão de onde essa tubulação chega e qual seria a região do bairro onde seria necessária a construção dessa lagoa, porque todo e qualquer sistema de saneamento básico ele vai contemplar a recepção dos dejetos e o tratamento para que se tornem realmente orgânicos e convivíveis com a natureza. Perfeito. E essa etapa final não foi contemplada sem informações. Então é o literal, Geofran, filho sem pai. É verdade. Quem reside ali no Jardim Natal, como é o seu caso, você também deve passar por outro problema no dia a dia, que é o uso do trânsito da cidade. Deslocamento do seu bairro, da sua casa, até o seu trabalho e, consequentemente, também até outros bairros da cidade. Como é transitar naquela região da cidade de Picos hoje? Geofran, eu vejo com muita preocupação a condição de deslocamento e fluxo de trânsito nas BRs de Picos, as BRs que cortam Picos. Vamos imaginar que Picos é uma cidade que tem uma distância muito ampla entre o início e o final da cidade e hoje depende totalmente de vias públicas federais. Então, Picos não tem avenidas marginais hoje para escoar o trânsito urbano, que necessariamente não tinha o objetivo de misturar, por assim dizer, com o trânsito que está de passagem, com o trânsito de carretas, com o trânsito do fluxo desse escoamento que não nos pertence. Isso é uma causa de muitos acidentes. Então, assim, nós temos visto ultimamente um fluxo imenso de acidentes de trânsito, muitas vítimas fatais nos eixos de BR. Toda a parte lateral da via, ela tem inúmeras entradas e saídas para a via principal da BR-316. Então, o que isso ocasiona? Ocasiona que as pessoas ficam subindo e descendo. E nesse sobe e desce, a quantidade de acidentes que testemunhamos diariamente, ao levarmos filhos para o colégio no centro da cidade e retornar, é imensa. Porque creio eu que o DENIT não deva ter regulamentado todas essas entradas. Então, o interessante seria se houvesse uma delimitação fixa entre as vias e locais específicos de retorno e entrada, e não da maneira caótica que acontece. Além disso, ainda em relação a essa questão de fluxo, no final do dia, nós vemos as pessoas desejando realizar atividade física, principalmente na pista lateral, do contorno de acesso para o terceiro beck até o Junco, e essas pessoas estarem competindo com veículos, com motos, com bicicletas. Então, assim, risco iminente de acidente. As pessoas Acontece acidentes ali? Sempre acontece acidentes. Acontece acidentes de motos com carros. Então, assim, já houve momentos de eu estar fazendo caminhada e socorrer um motociclista e foi atropelado o carro. Houve colisões e eu chegar a ficar lá aguardando, chamar o SAMU e esperar por aquele socorro. Então, as pessoas literalmente, se arriscam para praticar atividade física. A Picos
Picos nos últimos anos, não só Picos, mas eu acho que o Brasil inteiro, o mundo inteiro, ele tem buscado formas de praticar uma atividade física, de praticar uma atividade que possa, um lazer físico, digamos Sim, assim. sim. Não podemos dizer que é uma modinha. Creio que o advento da pandemia trouxe essa percepção, Sim, né? talvez. Então, assim, hoje a gente percebe que quem faz caminhada na região do Junco e demais bairros utilizam as margens da BR, só que elas têm o desafio de conviver com a falta de iluminação adequada Sim. para a prática da caminhada, ou da corrida, ou do ciclismo, e tem ainda o advento dos veículos. Então fica meio que um desafio. Você sai de casa para praticar uma atividade física, mas você não sabe se volta. Verdade. E se volta inteiro. Volta íntegro. Aí a pergunta é, quais medidas a Prefeitura de Picos tem pensado em tomar? Qual é o estudo de mobilidade urbana que a cidade de Picos tem? Se é que tem um estudo de mobilidade urbana, para que nós possamos aprender a conviver com um fluxo de veículos que é cada vez maior e também a demanda da população de buscar a prática de atividade física. Perfeito. Então vamos imaginar, quer dizer, eu não sou aqui um urbanista, nem tenho uma expertise tão forte nessa área, mas imaginemos que as vias laterais fossem interrompido o fluxo, pelo menos um dos lados, Um trecho. das 16 às 19 horas. Já O ajudaria. Departamento Municipal de Trânsito tivesse essa autonomia, fazer o fechamento desse fluxo, restariam três vias para a circulação de veículos, Perfeito. e as pessoas teriam uma via específica para esse fim. Outra sugestão que eu teria... Seria um isolamento ali, então, do balão, do terceiro beck, até ali nas imediações do Açaí do Junco. Seria isso? Perfeito, perfeitamente. Isolando aquela pista de baixo. Eu vou precisar mais ou menos um espaço de 2 quilômetros, que é o que dá isso aí. O balão do acesso ao terceiro beck até o balão do Junco são 2.000 metros. Então, seria um espaço dedicado, nesse horário de 16 às 19 horas, as pessoas teriam a prática de atividade física. Além dos agentes de trânsito estarem no local. todos os dias. Perfeitamente. Eu já cheguei até a abordar um dos nossos vereadores a respeito, mas essa lei já existe, mas não está sendo cumprida. Não adianta. Não adianta. Outra sugestão que eu teria nesse sentido, a Avenida Bel de Barros Araújo. É uma avenida nova, que faz interligação da BR-316 à região do bairro Junco. Foram feitas calçadas de 1 metro de largura, com mais 2 metros de largura em cada lado das vias laterais, você teria calçadões para caminhada. Excelente. Eu passo pela manhã vindo aqui para essa região aqui da academia, e aí vejo as pessoas competindo ali por um espaçozinho junto com os postes ali na faixa central, porque não há um espaço, não foi pensado logo nessa obra em conceber um espaço para que as pessoas tivessem esse momento de atividade física. Então, assim, vejo pessoas idosas, às vezes, competindo na pista principal. Nós temos exemplo de cidades como Oeiras, uma cidade bem menor do que Picos, a 100 quilômetros de Picos, que adotou ciclofaixas, Perfeito. para que as pessoas pudessem, dentro do eixo da pista, poder praticar o ciclismo de maneira mais tranquila. Perfeito. Nós temos cidades como Petrolina, que, além da ciclofaixa, ela criou as próprias ciclovias, para que houvesse esse trânsito melhor. Ah, mas você está querendo comparar Picos com Petrolina? Estou. Sim, lógico. Eu tenho que comparar a minha cidade com uma cidade que está se desenvolvendo. Então, por que práticas como essas são passíveis de acontecer em cidades como Oeiras, em Petrolina, e na cidade de Picos isso até hoje, os dias de hoje, é algo Eu já tinha essa inexistente. visão, Jofran, e passei a olhar de maneira muito mais compassiva para esse processo, porque em 2023 eu fui vítima diretamente desse contexto. Transitando em um acostamento, não era uma ciclofaixa, no acostamento, eu fui abalroado por um veículo da Prefeitura de Picos, um veículo da Secretaria de Educação, e fui deixado lá a esmo, como se fosse um ser inanimado. Eu não vou nem dizer como se fosse um bicho, porque até um bicho merece respeito. Está aqui hoje conversando por um milagre. Então. Por um milagre. Tive uma fratura de clavícula esquerda, hoje eu uso uma placa aqui, são 10 centímetros de placa, 12 parafusos. E assim, eu fiquei ali dependendo da boa vontade de quem ia vir às 5h30 da manhã. Eu só desejava chegar até o balão da Severa e entrar e pedalar nas estradinhas. Quer dizer, se eu tivesse uma ciclofaixa num lugar específico, talvez não tivesse vindo a acontecer. Perfeito. Helder, seu tempo. Meu tempo, obrigado. Prazer. Oportunidade, prazer foi meu. Muito bem. Dona Francijane. Dona Francijane, tudo bem? prazer recebê-la a senhora aqui hoje. Sei. Se apresente. Pronto, eu sou casada, tenho 3 filhos, sou dona de casa, no momento estou dona de casa. Trabalhei no comércio há 30 anos que eu trabalhei como comerciante em Picos, né?
E agora eu estou só em casa. É natural de Picos? Eu sou de Dom Expedito Lopes. Vive aqui há quanto Aí tempo? meu esposo é natural daqui. Eu vivo aqui desde 92. É, Quer dizer, sou daqui praticamente, né? sempre moradora do bairro? Ou já morou Sempre moradora do bairro Canto da Várzea. Como é viver no Campo da Várzea hoje em dia? Olha, o Canto da Várzea é um bairro, um dos bairros muito importantes aqui da cidade de Picos, né? Inclusive tem as duas estruturas dos maiores comércios, dos atacados aqui, lá, tem as melhores escolas. Então, eu vejo assim que a parte do setor público deixa a desejar. Em que aspectos? Devido na questão do saneamento básico, né? Que eu moro na Rua São Sebastião desde de 94 por aí. E até hoje nunca foi feito. Quer dizer, naquele alagamento de 94, o prefeito era Gil Paraibano na época, ele fez uns bueiros lá para reduzir o perigo de novas enchentes, né? Mas a gente viu agora que teve essa enchente agora, que não foi o suficiente, né? Que apesar desse trabalho que ele fez, ainda deixa a desejar. A minha rua, por exemplo, ela não precisa nem vir uma inundação como veio do ano passado, né? Foi do ano passado? Não, foi desse ano, em janeiro. Então, nem precisa ser uma inundação daquela para a minha rua ficar alagada. É. Uma das principais ruas, né? Que é a Rua São Sebastião, que ali, eu acho que nem é para ser comparado rua, mas avenida, porque ela corta a Severo Eulálio, né? E é um ponto de acesso para a cidade toda. E toda chuva em frente à minha casa, alaga. Toda chuva. O bairro Canto da Várzea, como a senhora fala, é um dos bairros de suma importância para a cidade de É Picos. isso que eu quis É um falar. bairro de família, é um bairro tradicional da cidade. E os pontos de alagamento são algo que já são de conhecimento público de todos. De todos. São os mesmos pontos de alagamento que sempre acontece esse problema, independente dessa chuva desse ano, que possamos dizer que foi uma chuva acima do normal. Isso. Mas qualquer chuva Qualquer de um chuva. volume mínimo deixa os mesmos pontos de alagamento no bairro Canto da Várzea. Que tipos de promessas ou que tipo de ações a senhora, como moradora do bairro, já viu acontecer, mas que nunca solucionou o problema? Logo depois desse alagamento, pessoalmente, eu fiz uma solicitação para a Defensoria Pública ter conhecimento do caso e solicitei que a Defensoria fizesse um pedido em nome dos moradores do bairro para fazer uma galeria, né, no Riacho dos Macacos, para evitar tanto prejuízo e para os moradores, e também uma ponte ali na Rua Zuzelino. Essa foi a minha solicitação. Porque ali não adianta colocar, como é que chama? Manilha, porque o prefeito anterior, ele colocou umas manilhas lá, mas piorou a situação, né? Aí Atrapalhou? Ficou ruim por quê? Ficou ruim porque as manilhas eram pequenas. A gente viu que foi um serviço Mal muito feito. deixado a desejar, Ok. para dizer o mínimo. E até agora o prefeito atual também não resolveu o problema. Ele respondeu à defensoria, né? Disse que já estava no plano de reconstrução da cidade. Aí a Rua Zuzelino estava inclusa, só que ele fez só a metade da rua. A outra metade, depois da Severo, nunca foi solucionado o problema, né? O bairro Canto da Várzea, ele é tão próximo ao leito do Rio Guaribas que eu acredito que não deveria ser nenhum absurdo construir galerias que pudessem absorver... Levasse o Riacho dos Exato. Macacos até o Rio Guaribas, né? Eu acredito, na minha opinião, e nos estudos que eu tenho feito, eu não sei se Picos tem um estudo da bacia, todo o Rio Guaribas, um estudo da bacia hidrográfica do Rio Guaribas, para que pudesse a prefeitura, a defensoria, entender o curso dessas águas. Era Porque para ter um projeto, não era? entender, porque assim, imagina que a água ela tem um percurso a seguir. A água que cai quando chove, que ela cai, por exemplo, na Morada do Sol. Quando chove na Morada do Sol, aquela água que cai no chão da Morada do Sol, ela escorre por algumas ruas do bairro São José, ela alaga a rua tal, a rua tal, e aí ela segue seu caminho até chegar ao Rio Guaribas. É a mesma coisa que acontece
a água que chega no bairro Canto da Várzea. Ela cai em algum lugar, na Aerolândia, por exemplo, ela deve escorrer por algum lugar. Ela deságua tudo no Canto da Pronto, Várzea. perfeito. Então, assim, a água ela tem um curso. Uhum. Eu não acredito que somente se limitar a limpezas do Riacho dos Macacos, da região do Atacadão e do Açaí, resolve. não vai resolver. Não- Porque o volume de água que entra ali é muito maior e vem de outras regiões. Então, talvez, se Picos tem, eu não tenho um conhecimento, mas se não tem, não seria essa a hora da prefeitura pensar de maneira global, a entender qual é o curso das águas que caem, para que ela pudesse criar zonas e entender, ó, essa zona aqui é de maior risco, essa é de menor risco, essa é de maior alagamento, essa é de menor alagamento, Sim. para que então pudesse tomar medidas? Sim, com certeza. Olha, o Atacadão foi construído lá, ele iniciou um pedaço da galeria, o início ali, né? Perfeito. Para que se jogasse. Ou seja, ali está na prova que eles estudaram. Tem-se o roteiro desse Dessa água. desova, como é que chama? Desse deságua, né? Então, ali o prefeito teria que pegar aquele início ali E que dar foi feito continuidade. e dar continuidade para. Porque não tem mais o que esperar. Porque já teve duas inundações. Já deu para eles verem até a altura que as águas vão. Né? As casas, você vê que o setor privado, né, as pessoas, as famílias, elas têm boa iniciativa, né, de construir casas bonitas, Sim. né, porque tem muitas casas boas. O pessoal investe, eu fico com dó, tem hora que eu tenho vontade de chorar. Porque eu digo, olha, esse povo investe tanto dinheiro numa casa para não ter segurança nenhuma. Porque tem um vizinho meu mesmo, ele fez uma casa linda lá depois da Severo. E quando foi naquela inundação, eu vi de madrugada, os pais dele foram com as crianças deles no meio da água, né? E teve que tirar a família de dentro da água. Ou seja, é um investimento que ele faz que vai ficar, se eu não tiver o prefeito, o setor público, para fazer também os investimentos na infraestrutura da cidade, é um dinheiro jogado fora. A gente percebe que Picos, Né? ao longo desses anos que nós temos aqui na cidade, ela acaba que, por não haver um planejamento de organizar a cidade, acaba que nós, picoenses, aprendemos a conviver com os problemas da cidade. Exato, o povo ficou acomodado. A pessoa que vai, por exemplo, construir no bairro Canto da Várzea, um exemplo, ela já pensa, não, eu tenho que fazer minha casa mais alta, porque aqui quando chove alaga, então, se eu não quero que minha casa entre água, eu vou fazer a casa mais alta. É como se o picoense fosse se adaptando aos problemas da cidade, porque não vem... problemas fáceis de solucionar. Fáceis de resolver. Eu mesmo, você agora falou, e eu testemunhei essa cena, que tinha um senhor lá, ele é construtor, mestre de obra, né? Aí eu perguntando a ele, essa água dessa rua veio até a altura desse muro. Aí ele disse, eu estou aqui para medir exatamente isso que a senhora está perguntando. Nós vamos fazer, eu vou construir uma casa aqui e nós vamos colocar na altura da água que teve. A gente vai pegar o rastro das casas aí e fazer o baldrame nessa altura ou a mais dessas águas. Ou seja, as pessoas parecem que estão assim, dormindo, sabe? Mas não percebe que tem que solucionar o problema. Outra dor que me dói bastante, assim, como ser humano, sabe? Questão mesmo humanitária. É quando eu vou ali, que minha igreja, ela é no bairro, a gente foi transferido lá para o bairro Saltiga, residencial Saltiga, né? Perfeito. E lá, toda vez que eu passo para o culto, que eu vejo a situação daquele povo, aquele bairro ali, as pessoas não percebem, mas eles estão vivendo como ratos. Ali é um calabouço, só tem entrada, não tem saída, né? Se bem que o prefeito disse que vai fazer a ponte ali da Severo para cortar para ir para lá, né? Uma obra que já recebeu recursos, exato, já começou, mas como muitas obras fica por isso mesmo. Pois é. Aí até agora, só essa lentidão do processo maltrata muito as pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Aí a gente vai para lá, é triste demais. Os irmãos vão para a igreja, não tem um calçamento, é no meio da poeira, sabe? É muito sofrido. E o pessoal fica lá, eu passo ali e fico vendo, né? O povo nas calçadas, se divertindo, tomando cerveja. Eu digo, ó, esse povo não sabe que estão vendo como rato. Verdade. Porque esse bairro aqui é um buraco. Aqui
não é para um ser humano, ali fere a dignidade humana. E as pessoas estão tão anestesiadas que elas não percebem. Talvez esse seja o grande problema dos moradores de Picos. Como Exato. nós nunca conhecemos uma administração coerente, séria, que realmente buscasse resolver os problemas da sociedade picoense, o picoense se acostumou a conviver com o que nós temos. A gente vai se conformando e isso é terrível, Não porque vai tentando melhorar a é situação, horrível isso. né? Então nós... Se nós nos unirmos e dizer, não, nós queremos viver como seres humanos, Exato. a gente quer ter uma rua decente, a gente não quer ver lixo no meio da rua, porque ali virou um lixão a céu aberto, aquele bairro Passar das Pedras, né? Eu sou do bairro Canto da Vale, mas eu Tem que passar por ali. eu tenho que passar por ali, eu não tenho outra passagem. Se acontecer qualquer desastre ali e a gente estiver do outro lado, não tem, por exemplo, uma ponte daquela, que disse que aquela ponte está muito perigosa, aquela ponte da Passar das Pedras. Eu ouvi falar, não sei. A ponte antiga já, né? É, uma ponte muito antiga. Se acontecer alguma coisa, o povo vai ficar preso. Só tem uma saída, eu acho que foi feita agora uma saída ali na Beira Rio, né? É, na Beira Rio. Seu tempo. Pronto. Obrigado. Obrigada. Agora, recebendo mais um convidado, Paulo José, ele que é residente do bairro Junco, mora há 7 anos no bairro Junco, ele que é casado, pai de 3 filhos, é empresário e consultor. Também é formado em História pela Universidade Estadual do Piauí, mas é natural de Simplício Mendes. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado, Geofran, pelo convite. Você que é morador do bairro Junco e é um dos bairros de suma importância para a cidade de Picos. É um bairro que acomoda diversos outros bairros. Comparado com Teresina, é como se fosse o Disseu de Picos. Movimenta muitas empresas e a economia da cidade, sem sombra de dúvida, tem boa contribuição do bairro Junco. Como é viver no bairro Junco? Cara, eu particularmente gosto de morar no Junco. É um bairro que, vamos dizer assim, eu adotei quando eu já vim morar em Picos, em 2019. Na época, até por uma questão de acomodar as crianças ali perto do Machado, né, onde eles vieram estudar. E aí eu achei um apartamento por ali, deu tudo certo e eu continuo no Junco até hoje. Tem os desafios que alguns colegas, né, que já antecederam aqui falaram, né, já alguns desafios, né, o trânsito, o lixo, a questão da mobilidade, né, que particularmente também me incomoda muito. Mas é um bairro tranquilo, bom para viver. Qual seria hoje, se você pudesse categorizar os 2 ou 3 principais problemas do bairro Junco? Cara, Geofran, eu vejo o seguinte, Picos é uma cidade com potencial gigante, né? A gente pode até dizer que com a economia europeia, mas com bairros que têm condições africanas, né? Ou seja, a cidade mal cuidada, em vários aspectos, né? E assim, eu assessorei prefeito em um período e a gente trabalhava muito a Lei 12.305 naquela época. 2012, 2013, é uma lei de 2010, para você ter ideia, e é uma lei que trata, por exemplo, da destinação dos resíduos sólidos do município. E nesses 7 anos que eu moro em Picos, eu vejo a mesma prática com o tratamento do lixo, né? O lixo é uma fonte de renda, pode ser uma fonte de renda para muitas pessoas, inclusive no modelo associativo ou cooperativo, mas nós descartamos o lixo junto, tudo misturado, né? E essa lei, ela estabelece exatamente como o município deveria tratar o descarte dos resíduos sólidos, né? De forma separada, através de cooperativas e destinar de forma adequada esses resíduos. Você considera o bairro Junco um bairro sujo, nas ruas? Como é que está hoje o bairro Junco nesse aspecto? Paz, eu confesso que nessa gestão houve um mutirão de limpeza. Perfeito. E deu uma melhorada. Ótimo. Mas, infelizmente, o problema crônico da passagem do carro do lixo faz com que vários pontos, inclusive na rua que eu moro, vá criando pequenos lixões. Perfeito. Onde a população descarta as sacolas, né? E aí o carro não tem um horário hoje regular, então o carro passa em horários que nós não sabemos qual é o horário, né? Eu particularmente não sei qual é o horário que o carro passa e nem o dia na minha rua, então a sacola às vezes é colocada na rua, mas o outro problema que é a quantidade de animais soltos, cachorro solto na rua,
vai lá e começa a rasgar as sacolas Aí suja tudo. e vai virando um pequeno lixão em vários pontos do bairro. Infelizmente, nós temos esse problema. E aí vem questão de insetos, né, de pragas, rato, barata, enfim, e isso também acomete doenças ali na população. Dentro desse aspecto do lixo, eu queria fazer uma pontuação, e aí caso alguém discorde, fique à vontade. Picos não tem lixeira. Não Em tem. nenhum Não tem bairro todas, da cidade, Não tem. em nenhuma praça da cidade, você encontra lixeiras. A prefeitura, eu concordo que a população ela tem a parcela de culpa dela no que diz respeito a jogar o lixo em Em qualquer locais lugar. inadequados, mas não é somente aquela plaquinha implementada pela Secretaria de Meio Ambiente, não jogue lixo neste local, que vai solucionar o problema. Como empresário... A pessoa tem que colocar o lixo em algum lugar. Em algum lugar. Ela não vai Perfeito. guardar o lixo a semana toda ou 2, 3 dias em casa. Ainda mais sabendo que o carro do lixo ele é irregular, o horário dele e o dia que ele passa. Aí a pergunta, será se lixeiro, não chegou a hora, em pleno 2025, não já chegou a hora da prefeitura fazer a aquisição de lixeiras que pudessem ser distribuídas em pontos estratégicos, em bairros da cidade, no centro da cidade, nas praças. Se você chupar um picolé hoje no centro de Pix, você joga o saquinho ou o palito aonde? Então, assim, nós estamos falando que uma das cidades mais importantes do Piauí não tem lixeira. Isso é o cúmulo da incompetência administrativa de todas as gestões que já passaram por Picos. Lixo é um problema? Ok. Mas eu vou ampliar ainda mais esse debate. O debate do fim dos lixões é algo que já vem tramitando há muitos e muitos anos e prorrogado a data dos fins dos lixões, prorrogado. Até que agora, 2025, Picos encaminha... O lixão de Picos já foi um problema em diversos lugares. Já foi problema na Altamira, já foi problema lá no Valparaíso, que é um bairro familiar. O Valparaíso é um bairro gostoso, mas que sofreu com o problema do lixão. De lá já foi para o Geminiano. Depois descartou lixo em alguns dias na cidade de Sussuapara. Então, o problema do lixão é algo que as gestões anteriores já vinham tramitando com isso e a atual gestão recebeu essa batata quente de janeiro para cá. Hoje o lixão de Picos ele é encaminhado para um aterro sanitário particular, que o empresário em Picos criou esse aterro sanitário e está recebendo o lixo de Picos. Ok, só que tem uma questão dentro do lixão, inúmeras famílias que tiravam do aterro sanitário, que tiravam do lixão de Picos o seu sustento para casa. E esses populares, com o fechamento dos lixões, ficaram sem ter como levar o sustento para sua casa. Essa semana, na sessão da Câmara, foi aprovada uma PL que garantiu, por 4 meses, um auxílio de R$500 para essas famílias, duração de 4 meses. Mas a pergunta é, quanto tempo as gestões anteriores tiveram para planejar o fim do lixão e o que fazer com os catadores de lixo que lá estavam? Por que é que só agora se depararam com a situação de o que fazer com essa população? Será que um auxílio de 4 meses vai ser suficiente para que essas pessoas possam buscar uma nova atividade econômica para que eles possam levar o sustento para casa? Então, o debate do lixo em Picos é bem amplo. Vai desde a lixeira até o que fazer com as pessoas que do lixo retiraram o sustento para sua casa. É importante, cara, nesse aspecto, nós, quem foi convidado aqui, viaja, conhece outras cidades, né? E às vezes isso me incomoda, porque assim, Picos tem 17 vereadores hoje, né? E tem um prefeito novo, um cara novo, né? E me incomoda ver o comodismo ou fazer as mesmas coisas de antigamente. Perfeito. Né? Eu vou dizer por mim, se eu tivesse essa experiência, eu visitaria cidades que são modelos, né? Que possa replicar o modelo de gestão, não só do destino do lixo, mas do trânsito. Às vezes o pessoal acha ruim a gente comparar a cidade que a gente mora com outra, mas nós temos que ter algum ponto de referência. Se você for para Petrolina e você, em qualquer lugar, tiver interesse de atravessar a rua, o carro para. Isso é uma questão de educação, mas quem é que pode mobilizar isso? São os agentes públicos que estão lá ocupando os cargos para resolver os problemas da cidade, né? A cidade é onde mora uma população. Então, dentro dessa questão do lixo, ou do trânsito, ou dos animais soltos, cara, se espelha em algo. Assim, vendo essa iniciativa sua,
Eu acho que daqui tem vários insights que um vereador pode pegar e dizer assim, cara, vamos criar um projeto, vamos criar uma campanha para, sei lá, reduzir o número de animais soltos ou para resolver o problema do lixo, desde a coleta seletiva até a forma das pessoas remunerar, ganhar dinheiro com a separação adequada do lixo e a comercialização. Por isso que eu digo, o lixo é um negócio. Então, por que os agentes que estão hoje no comando da cidade podem organizar associações ou cooperativas que fazem a separação do lixo e comercializam? Então, tem um negócio aí. Por que não faz isso? Eu acho que falta boa vontade mesmo, entendeu? De resolver. Por que eu falo boa vontade? Porque quando tem algo que as pessoas estão interessadas em resolver, elas resolvem rápido. Eu posso dar um exemplo aqui. A festa junina é um bom exemplo do ano de 2025. Perfeito. Foi limpo uma área que era lixo, né? Era um lixão ali. Foi limpo, foi calçado, foi asfaltado. Em tempo recorde, né? Em tempo recorde. 40 dias. Então, isso é um exemplo de que quando as pessoas que estão à frente da gestão querem resolver um problema, elas resolvem. Então, assim, seja em qualquer área. Eu já falei com o vereador, disse, cara, vamos fazer uma campanha para... É uma coisa simples, mas se alguém encabeçar isso, dá resultado. Vamos fazer uma campanha e vamos adesivar o carro dizendo assim, eu paro para pedestres. Boa. Isso é uma questão simples que nós podemos implementar em Picos. E Picos passar a ser uma cidade modelo. Realmente. Né? Picos tem um potencial gigante de ser uma cidade exemplar, uma cidade modelo. Aqui, pessoas me antecederam falando, por exemplo, do problema do trânsito, né? E quantos acidentes tem, pessoas subindo e descendo nessa BR, né? Que atravessa a cidade. Então, quantos problemas tem aqui que, se a gestão de fato quiser resolver, ela resolve. Paulo, seu tempo. Obrigado pela participação. Obrigado, Geofran, Prazer pela imenso. oportunidade. Nossa próxima convidada a sentar aqui para a gente bater um papo é Dona Maria José. Ela é divorciada, mãe de 3 filhos, é aposentada e durante toda a sua vida trabalhou como profissional autônoma. É de vendas. Sim. É de vendas. É a típica empreendedora picoense. Natural de Monsenhor Hipólito, mora aqui em Picos há 39 anos. Ela já viveu em diversos bairros da cidade e hoje é moradora há 25 anos do Canto da Várzea. Já tivemos uma outra moradora aqui do Canto da Várzea, mas eu acredito que a senhora deve ter alguns outros pontos a respeito do bairro. Como é viver no seu bairro hoje em dia? Sim. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Muito boa. Eu compartilho com ela, né, alguns problemas que ela vive, eu também vivo porque sou vizinha. E tem a coisa mais grave, chega o ponto no meu caso, a gente mora num prédio e a gente está constantemente com o nosso esgoto, como é que a gente chama? Sem funcionar, porque o que vem da galeria retorna para dentro da nossa tubulação. Ah, entendi. Aí volta e meia, a cada 2 meses a gente tem que mandar limpar. Essa semana mesmo tivemos que mandar limpar, porque a galeria não suporta e aí entra para dentro do nosso esgoto. Então, assim, os problemas de Picos é quase que comum, né, a todo mundo. Mas eu quero tratar de um tema que para mim é muito sensível, que é a questão dos animais de rua. Perfeito. A gente tem uma ONG aqui, tem as pessoas comprometidas, tem aí em torno de, não sei precisar, talvez 20, 30 pessoas Fazem um que trabalho fazem um trabalho espetacular. espetacular, que são pessoas que se doam mesmo, tiram dinheiro do bolso. Eu, inclusive, sou uma dessas que cuido no meu bairro, tem muito animal, como em toda a cidade. Eu vou daqui para Campo Grande e eu vou catalogando os locais. Cada região tem um monte de cachorro e gato. Então, assim, é uma questão pública, é uma questão de saúde pública, né, para começo de história. Já tivemos vítimas, né, pessoas que já faleceram de acidentes, né, decorrência de animais que atrapalharam o trânsito, né. Então, assim, é uma questão de saúde pública, é uma questão também do poder público implementar políticas públicas que possam resolver. Porque, eu cheguei aqui em Picos há 38 anos, como eu te falei. E eu lembro que só tinha cachorro no açougue.
Era o único lugar onde você via um cachorro na rua. E hoje? Hoje a cidade está tomada de animais. A gente olha para essa questão de uma forma humanitária, porque são criaturas de Deus também, Sim. né? Mas a gente olha também pela questão do transtorno que traz para pedestre, cachorro avançando nas pessoas no meio da rua. A gente tem um animalzinho em casa, só para tu ter uma ideia como o negócio é sério. E quando você sai na rua, os cachorros da gente, se todo mês não tomar remédio para evitar o carrapato, eles ficam contaminados. Porque as calçadas estão cheias de animais doentes. Recentemente eu vi algo a respeito, como se estivesse acontecendo um trabalho de castração, no castramóvel. A senhora sabe como é que está isso? Não, até onde eu sei, agora essa semana eles estão fazendo. Mas a gente tinha parado, estava com 6 meses já, porque não pode parar. Tem que ser uma política que seja constante, porque está nascendo mais animais. Perfeito. Toda semana, todo mês. Uma cadela bota 10 cachorros a cada 6 meses na rua. Aí quantos milhões de mil cadelas tem na... Tem uma média, tem uma estatística aí que eu acho que tem 7 mil animais em Picos. O problema de animais soltos nas ruas de Picos, ele vai desde animais de pequeno porte, como cães e gatos, mas também animais de grande porte, Tem como a questão bois, dos vacas. animais que também... Sim. Quer dizer, podia ser um trabalho feito, vamos dizer assim, que abarcasse toda essa problemática, né? E esse é um problema de muitos anos na cidade de Picos e que só faz crescer a cada ano. Você tem noção, o Barricoeiras, quem transita pela avenida do Barricoeiras é a coisa mais comum do mundo, você encontrar com vacas, bois, Sim. causando acidente, mortes de pessoa. Então, que tipo de medida, na sua opinião, a prefeitura poderia fazer para solucionar ou organizar um trabalho que pudesse trazer uma maior tranquilidade para a população de Picos? Olha, eu acho que primeiro começa por uma questão cultural. Tudo passa pela questão da conscientização das pessoas. Perfeito. Né? A prefeitura poderia dar um suporte, fazer uma política pública com muita divulgação, com muito, né, conscientizando as pessoas. E lógico, a parte financeira também. Mas as pessoas também, eu entendo que as pessoas também poderiam contribuir. Não sei, talvez uma política pública onde, sei lá, cadastrasse o mato, a própria prefeitura tivesse agentes para visitar, para conscientizar. Porque eu tenho certeza que muita gente não coopera nesse trabalho. Porque eu acho que a sociedade civil tem que se organizar e tem que dar sua contribuição. Perfeito, também. concordo. Né? Então, mas muita gente não faz porque, como foi dito aqui, acho que as pessoas estão meio que anestesiadas, né, com os problemas. Acostumado, né? Acostumaram com o problema. Se acostuma. É. Eu vou lhe apresentar algumas ideias nesse aspecto e eu queria sua opinião. Imagina que a prefeitura poderia criar uma política de motivação para que as pessoas pudessem adotar animais. Com certeza. Qual seria essa motivação? Imaginem a ideia. Imagine que se a prefeitura incentivasse a adoção de animais de rua e, em troca, a pessoa que fizesse seu cadastramento para a adoção daquele animal, ela pudesse ter um abatimento no seu IPTU ao final do ano, que ela pudesse ter algum tipo de incentivo fiscal por parte da pessoa física dela, por ser um agente de adoção desses animais, que são recolhidos para um local adequado e são colocados à adoção, mas de maneira de que a prefeitura estimulasse as pessoas a adotar. Eu vou adotar 1 ou 2 ou 3 animais, me cadastrei. Esses animais passam por uma fiscalização, porque tem que ter o agente que realmente fiscalize se aqueles animais estão sendo bem tratados. E caso dê certo, ao final, na renovação do meu IPTU ou na renovação do alvará de funcionamento da minha empresa, eu vou ter um abatimento ou até a isenção daquele imposto pelo simples fato de ser um amigo parceiro, um parceiro da causa animal. Em animais de grande porte, a prefeitura poderia primeiro fazer um cadastramento de todos os criadores de boi, vaca, cavalos na cidade, para que esses animais, depois de recolhido, o proprietário fosse notificado, autuado, e caso aquele animal não fosse resgatado, não aparecesse o dono, que aquele animal fosse dado um destino. Se for um animal que pudesse contribuir, ser abatido para que a carne vá para a merenda escolar, ou se for um animal de tração, que ele fosse doado para a associação de moradores como um mecanismo de trabalho para o homem do campo. Funcionaria? Sim, com certeza.
É uma ideia, é uma proposta, né? Então, assim, tem que ser veiculado isso para as pessoas se conscientizarem em primeiro lugar. Porque quem cria um animal, quem gosta de animal, não escolhe raça, É verdade. né? Para mim, tanto faz ser um cachorro mais caro que... Para mim, eu encaro essa causa como cuidar de uma criatura de Deus. Sem Para mim, os dúvida. animais são criaturas de Deus. Então, assim, quem gosta de animal, gosta de qualquer animal. Vira-lata e não tem isso. O que eu acho que falta mesmo é a conscientização das pessoas. Porque é pouca gente para cuidar de muito animal e não dá A conta. demanda é muito grande, né? Eu, inclusive, tive até um problema depressivo, porque quando eu me via assim, eu corria para um lado, dava comida para uns aqui e dava, aí aparecia um doente, aí corria para levar para o veterinário. Aí às vezes não tinha o dinheiro para pagar, ficava lá pagando, né, Parcelado. parcelado. Pedia aos amigos para ajudar, e alguns ajudam, outros não. Eu comecei a ficar assim meio que barata tonta de tanto animal solto, de tanto animal doente, de tanto animal carente. A cadela pariu, eu levava 2, 3 cachorros, ficava com ele lá no prédio, aí depois ia procurar adoção. Então, assim, são várias, tem várias iniciativas que podem ser feitas. Agora, como eu digo, eu acho que precisa o poder público ser parceiro e incentivador também. Porque as pessoas por si mesmas, elas não. São poucas pessoas que têm adesão a essa causa. Então, assim, esse programa aí de castração, inclusive, quando começaram, eu achei muito mal elaborado. Em que Porque, aspecto? porque começaram a castrar os machos. Aí eu falei, por que vão castrar os machos? Tem que castrar as fêmeas, que são as reprodutoras. Não, porque os machos saem, brigam, e aí se machuca, a gente tem que cuidar. Mas a população cresce com as fêmeas, né? Que Reproduz. reproduz muito. Então, eu acho que tem que ter, o poder público tem que se envolver nisso aí, de forma, como eu disse, educativa, né? Com agentes que possam fazer um trabalho desse tipo de conscientização. E financeiramente também. Mas eu também sou a favor da sociedade civil participar. O programa aí é mais a questão de quem faz programas, né? De quem vai elaborar o programa. Tem uma série de coisas que pode ser feita. Medida a envolver as escolas, envolver a rede educacional, ajudaria? Sim, a sociedade como um todo. Envolver todo mundo. A questão de conscientização mesmo, a questão cultural. Os problemas, eles só ficam retidos assim, sem solução, porque todo mundo se acomoda. Ninguém faz Dona Maria, nada. seu tempo. Obrigado. Recebendo agora aqui mais um convidado, Erisvaldo Antônio. Ele é casado, pai de 2 filhos, é enfermeiro e empreendedor aqui na cidade de Picos. Natural daqui, sempre morou no bairro São José e hoje é morador do bairro Altamira. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gilfran. Fala para mim, como é, vou começar primeiro pelo bairro São José. Como é viver 38 anos no bairro São José? É desafiador, né? É um bairro que quando a gente chegou lá não, pode dizer, nasci lá, né? Mas quando me entendi no mundo, é aquele lugar que era assustador, era o pessoal que tinha medo, era o bairro perigoso. Era uma periferia antes. Exato, era periferia, né? Chegou a ser o bairro mais populoso da cidade, hoje eu não sei se é, eu não acredito que não. E foi evoluindo com mudanças, muitos para bem, outros para não tão bem assim, e vai crescendo do seu jeito, né? Bairro São José, hoje, se você pudesse classificar, qual seria o maior problema hoje, ou os 2 maiores, ou os 3 maiores problemas do bairro São José? Há diversos, mas hoje o que a população sempre norteia é a falta d'água. Água, né? A falta d'água na torneira. Ah, Arivaldo, mas agora as casas e tal, não falta mais. Tá, não falta. Mas no meu caso, que morava em apartamento, ela não tinha pressão Pra suficiente subir. para chegar em cima. Então a gente já estava adaptado, porque ela só chegava madrugada, à noite, tem que ficar acordando, pastorando água. E isso é um sofrimento muito grande, né, para a família, gente com criança pequena, né? E é uma coisa comum. E o bairro São José, como nossa cidade tem picos, né, cheio de morros também. Então aquele Perfeito. pessoal que mora na parte mais alta tem essa mesma dificuldade que quem mora em apartamento. Hoje a gente vê o tema de água em bastante evidência nos jornais, nas redes sociais. E hoje a empresa Águas do Piauí é quem está com essa batata quente no colo. Porém,
vale dizer que o problema da falta de água na cidade de Picos não começou de janeiro para cá. É um problema corriqueiro de diversos bairros, de diversas comunidades da cidade de Picos, a questão da água, que é algo básico para o ser humano. O bairro São José, hoje, ele praticamente está no coração do centro da cidade. Ele deixou de ser periferia e hoje é um bairro bastante populoso, muito próximo ao centro da cidade, mas que ainda sofre com esse problema. E outro problema do bairro, qual seria? É o mesmo que os demais já citaram aqui, né? Quando chove, qualquer chuva mínima, a gente vira um grande rio, aquela Rua Luiz Nunes, né? Ela vira aquele que cai tanta água da Aerolândia, água da Morada do Sol e acumula ali e vira um rio mesmo, que pouco distante passa. Agora, né? Depois que foi feita aquela obra ali próximo do supermercado do lar, né? Que foi feita ali, deu uma melhorada. Mas que não impede ainda. Choveu, a gente fica ilhado. Aquele instante que está chovendo até passar. Isso na parte mais alta. Tem a parte mais baixa aqui, né? Mais para aqui da rua Armino Rocha. Que alaga ali chega a passar horas e horas, né? Até dias, dependendo da chuva. Né? Que foi nessa chuva do início do ano. Foi um lugar bem atingido, com rua até destruída, né? Nesse período. Muita denúncia chega nas minhas redes sociais, vindas do bairro São José, mas já de outro problema, que é aquele setor do hospital Justino Luz, o trânsito caótico, porque ali também é uma estrada, é uma PI que liga a outras cidades, e ali em determinados pontos, momentos do dia, vira um caos de gente, um grande supermercado próximo naquela região. Então aquela região do hospital, ali próximo à praça, ela virou uma grande confusão no trânsito. Você concorda com isso? Demais. Eu posso até comentar com duas formas, como morador do bairro e como trabalhador da unidade, né? Que eu trabalho no hospital regional. Perfeito. Então ali a gente que chega com o nosso veículo para estacionar, a gente tem muita dificuldade, tanto pelo horário, né? Então o pessoal está saindo, chegando no plantão, como você falou, acesso à cidade de Santana, movimentado, grande supermercado, cemitério, né? Funerário que tem ali à frente. Então, um trânsito imenso nesse local, que eu até já em conversa com vereadores sugeri, por que é que não desapropria um pouco aquele terreno ali, que tem em frente, estende aquela avenida, faz uma mão dupla ali, alguma coisa com mais espaço, né? Evita-se ter banca de lanche e venda de alguma coisa no meio da rua e faz alguma intervenção, né? Por enquanto, nada foi feito, né? Mas a gente já conversou, teve propostas e até agora nada. Nada. Outro problema ali é no que diz respeito, e aí quem transita de veículos na cidade, passa por aquela região, pode falar com propriedade. Quem vem do balão, que quer passar para a região ali de Santana ou para o supermercado, que lá existe o hábito de segurar o trânsito para ele poder passar. Então ali naquela região da rotatória ali, não já merecia um estudo ou isolamento para que quem viesse passar naquela região tivesse que fazer o contorno por outro local ao invés de passar direto. Hoje mesmo foi a última vez que eu passei ali e vi um acidente naquele local. Então, assim, aquela região que compreende bairro São José, hospital regional, ela virou uma área de bastante transtorno. Tanto para quem convive ou tem que passar por ali no seu dia a dia, como para quem vai resolver algum problema. Agora eu quero tocar num assunto no que diz respeito à segurança do bairro São José. Eu posso dizer que o bairro São José, em Pix, é um bairro seguro? Dá para dormir com a janela aberta no bairro São José? Não, infelizmente não. Faz tempo. Na verdade, eu acredito que isso nunca aconteceu lá, né? A gente nunca teve essa paz, essa segurança de dizer, vou ficar tranquilo na porta de casa. Não, é impossível, impossível. Já houve tempos a gente vê um policiamento constante, passando lá, e isso dava uma segurança. Já nos últimos anos a gente já não está vendo mais, não sei o que aconteceu, né, a respeito disso. O que é que possa ter deixado que a gente ficou a mercê, né, de certa forma. O bairro São José, eu vou até chamar a atenção, nós tivemos um prefeito aqui na cidade que era um prefeito que tinha propriedade de causa por ter sido pároco no bairro São José, então ele conhecia de verdade os problemas do bairro São José. Todos os problemas do bairro São José. Nós tivemos um prefeito que chegou a ocupar esse cargo maior na cidade de Picos, com propriedade dos problemas do bairro São José. Aí a pergunta, que tipo de solução, que tipo de melhoramento estrutural do bairro São José aconteceu na gestão desse prefeito? Houve alguma coisa que pudesse enaltecer essa gestão dele no que diz respeito ao bairro São José? A gente fica carente de muitas coisas, mas a gente pode dar como ponto positivo, foi asfaltado. Perfeito. Então foi uma melhora significativa, sim, né? Sim. Mesmo assim, ainda faltou muita coisa, como o acesso das escadarias à Morada do Sol,
Hoje a gente vê aquela população passando por dentro do mato, tendo que pular por pedra, que está lá abandonado. Tem uns escadões ali que são importantes, que não tem como fazer rua, e estão lá abandonados. As pessoas que moram na aba do morro, da região do bairro São José, então, esses nunca tiveram ou se tiveram alguma melhoria no que diz respeito ao acesso, é coisa muito pouca. Fraco, né? Uma coisa que foi feito pontual. Aqui, ó, mais uma reforma feita. Aqueles escadões já tem mais de 30 anos e estão lá, se deteriorando. Entendi. Perfeito. No que diz respeito, agora eu vou trazer para o lado empresarial. Você como empreendedor, administrador de negócios na cidade de Picos, eu quero trazer para o âmbito dessa visão empresarial. Que tipo de auxílio, que tipo de apoio, que tipo de melhoria você tem visto no que diz respeito à economia da cidade? Que tipo de incentivo você tem visto acontecer nos últimos 10, 15, 20 ou 30 anos que possa ajudar de alguma maneira o comerciante? Seja na organização do trânsito, seja no que diz respeito à segurança do comércio, seja no que diz respeito à qualificação da mão de obra que está no mercado de trabalho. O que é que você pode falar sobre isso? Já falando pouco, muito pouco. Mas o que eu vejo muito é a nossa população, que se esforça para fazer, para compensar aquilo que falta do serviço público, tá? Ele que vai lá batalhando dia a dia e ir atrás do que é seu, né? De trabalhar. Falando isso aí também, um pouco mudando do assunto, não mudando, mas complementando. Por trabalhar na área de saúde, eu vejo que a gente chega lá, tem no hospital muita gente vítima de acidente, pessoal que lesionado de alguma queda, muitos, como a gente já citou aqui, por causa de animais soltos, outro por causa de falta de organização do trânsito, por falta de educação de trânsito. Eu morei em uma grande capital pouco tempo, assim, questão de meses. Mas esse pouco tempo que eu via palestras lá nas escolas, incentivando, ensinando a criança, ensinando como parar numa faixa, né? Coisa que a gente não vê aqui, educação com a população. Outras coisas que eu já vi aqui também, operações com a Polícia Militar, com o Exército, com o PRF, fazer o quê? Ações dentro da cidade que faz com que a população sofra menos acidente e até gera uma economia para o hospital. A gente chegava a produzir bem menos material para ser usado quando aconteceu uma operação dessa. Então, é uma economia dentro do serviço de saúde. Como usuário do trânsito de Picos, hoje que você agora reside em outro bairro e você acaba tendo que pegar a BR, o que é que você encontra? Quais são as dificuldades que você encontra hoje para transitar de casa para o trabalho? Apesar de hoje o acesso à Altamira, ali depois do shopping, ter a duplicação, Melhorou? melhorou bastante a ida, mas o retorno não tem. Então, você que está vindo para o trabalho, tem aquele trânsito de carretas, uma coisa que já foi até falada aqui, a gente é dependente apenas da BR, né? Não tem vias colaterais para poder desafogar o trânsito. Então, eu acredito que a cidade de Picos deveria ter um acesso interno, você poderia, um anel viário, eu não sei o que de fato, mas que a gente não fosse dependente apenas da BR. Quando tem um asfaltamento, uma troca, um reparo, a gente fica parado no trânsito horas e horas. Acidentes? Nem se fala. Erivaldo, seu tempo. Obrigado. Obrigado. Prazer lhe receber, meu irmão. Recebendo mais um convidado, Jean, ele que tem 45 anos, ele é técnico em telecomunicações e agricultor. É pai de 2 filhos, sendo um desses filhos autista. Natural do Rio de Janeiro, mora aqui em Picos há 5 anos. É casado com uma picoense nascida e criada no povoado Tabatinga, onde hoje construiu a sua família e a sua vida. Seja muito bem-vindo, Jean. Obrigado pelo convite e ótimo pela lição de ajudar nossos cidadãos aqui. Perfeito. Jean, vamos debater, vamos sair um pouco da Vamos lá. cidade. Hoje nós vamos para Fala no Tabatinga. Vamos falar um pouco da vida no campo na cidade de Picos. Como é hoje viver lá na Tabatinga, Jean? Tabatinga, eu estou lá há 5 anos. Eu vou falar um pouco sobre a questão da educação, também educação, porque lá tem muitos alunos que são autistas, não só minha filha, né? E falar um pouco da segurança pública, a falta de segurança nos interiores, que dão muita pouca prioridade. Como é que você viu, como pai, como é que você viu essa mudança na rede educacional de ensino da cidade? Como é que você recebeu essa notícia? Então, essa notícia a gente recebeu por redes sociais, na realidade. Ninguém dos interior de Picos recebeu a notícia diretamente da secretaria ou de algum funcionário. Fomos
avisado por redes sociais, dentro do site da prefeitura, que fomos procurar no Instagram, e acabou tendo informações dos fechamentos dessas escolas. Foi algo meio que de supetão? Isso. Foi meio de Justamente. surpresa, então. Foi meio que de surpresa. Aí eles colocaram um projeto que eles tinham que fechar as escolas para poder nuclear a escola. E fazer essa nucleação, eles queriam fazer essa nucleação só na área urbana e na cidade, e não nas comunidades rurais, no campo. Sendo que quem mora no campo depende do teu filho próximo de casa, porque ele vai trabalhar no campo. Então, se o filho passa mal, ele está próximo da casa dele e geralmente o agricultor ele não tem aquele meio de condições que um morador na cidade, da área urbana tem, um carro, um veículo, uma moto. O que ele tem? Ele tem que arrumar uma condução para poder ir com o teu filho para o hospital. Hoje teus filhos se deslocam quantos quilômetros mais ou menos até a escola? Então, hoje eu tenho a minha filha de 15 anos, que eu consegui uma escola para ela no centro de Picos, porque ela não queria estudar nos Torrões, que foi a única escola que deixaram aberta, que comportou, cada sala está tendo em torno de 35 a 50 alunos dentro de sala de aula, misturado com faixa etária de idade. Não tem idade certa. Ela é de 15 anos, a sala que ela está estudando teria aluno de 18, de 22, estudando junto com essas crianças. Na mesma série Na dela? mesma série. Na mesma sala e na mesma série. Tem constitucional isso aí. Então, eu consegui uma escola na cidade para ela. São 22 quilômetros da onde que a gente mora até Picos. Você leva ela ou ela vem de... Então, não Como é que tem funciona? condução. Não tem condição de ir lá para cá, porque o Estado não tem um ônibus por ensino que ela... Hoje, a série que ela estuda aqui em Picos, que é o 9º ano. No 2º grau, eles têm a condução, porque é integral. E esse não é integral. Ela Como é que estuda tá pela parte da tarde. Como é que está funcionando o ensino integral hoje em Picos? Em Picos, o ensino integral que o município... Não no estado funciona. Funciona de 7 da manhã até as 4 da tarde. Todo 4 dia. horas, todos os dias. É liberado as crianças e tem condução para levar, até as crianças do interior. Ok. No município não tem. Foi dada uma proposta da aula integral para as crianças. Seria a semana toda, que não funciona como a semana toda. O papel que eles colocaram lá no projeto, que seria funcionar de segunda a sexta-feira, ao horário integral, com direito a 3 refeições ao dia. Na prática não está Na prática não está acontecendo. Como é que está acontecendo? Está acontecendo 2 vezes na semana, quando tem o integral, quando o ônibus não quebra, quando tem o integral, porque nós temos ainda muito problema de logística de transporte dos alunos no município, dentro do município de Picos. Então, funciona 2 vezes na semana, intercalados, ou pode ser na quarta, pode ser na quinta, pode ser na sexta, é no dia que eles avisam no grupo do WhatsApp. Não tem um dia determinado. Você sente hoje que os pais têm livre acesso às escolas ou há meio que um bloqueio para que os pais não possam ter? Então, existe um bloqueio. Em certas escolas, os pais não podem entrar, entendeu? Só quando é chamado pela secretaria, no caso a direção chamar o pai, alguma coisa, poder resolver qualquer coisa na escola, ele pode entrar. Mas chegar lá e procurar como é que o filho está em sala de aula, como é que está o funcionamento do colégio, como é que está a estrutura, o conteúdo de estudo, não tem acesso. Para a tua filha que é autista, que tipo de amparo, que tipo de cuidado você acredita que a escola dispõe ou não dispõe de nenhuma atenção especial com ela? A escola que minha filha estuda continua sendo a Tabatinga, que não foi fechada. Que conseguimos lutar, não foi fechada esse ano, próximo ano não sei como é que vai ser. Eu já ouvi histórias que a escola da Tabatinga é uma das que vai ser fechada no próximo ano. Isso, estão querendo fechar o próximo ano, mas eu vou procurar não deixar, vou correr atrás de benefícios legais para não ser fechada, porque lá nós temos uma lei federal que abrange um conteúdo de educação no campo lá, que é pelo governo federal, entendeu? Que lá não pode ser fechada a escola. E escola não fecha, a escola se pausa e as verbas continuam entrando para o município, entendeu? A escola não se fecha. Se você tiver a capacidade de fechar 3 escolas, você pode abrir uma porta do presídio. Porque você não vai ter educação, então você está abrindo porta de presídio e fechando escola. Em relação a tua filha autista, como é que funciona hoje? A minha filha autista, hoje em dia, ela teria que ter, não só ela,
outras crianças também que são autistas, que lá são 25 alunos autistas. Eles não têm uma sala especial para eles. São muitas crianças dentro de uma sala, são 35 crianças que está tendo em cada sala de aula. A minha Monitores filha, tem na sala? monitor não tem, só tem monitor no corredor. São 2 monitores no corredor e um monitor dentro do transporte. Então é um professor e os 35 alunos? Só. Dando aula para todos. Tu consegue ver alguma melhoria no sistema educacional das tuas filhas ou tu tá achando uma regressão? Então, tá tendo uma regressão, porque hoje em dia minha filha, a menor, não a maior, porque a maior está no estado e graças a Deus, assim, o conteúdo de estudo lá é muito bom. Ok. Entendeu? Não tenho que reclamar. Agora, da minha filha menor, ela até estava aprendendo a ler e a escrever, que ela é atrasada devido ao autismo dela, porque ela não quer ler nem escrever, ela quer desenhar. Ok. Ela não gosta de se interagir com muitas pessoas, ela gosta de ficar no cantinho dela, desenhando, assistindo, entendeu? Fazendo aquele espaçozinho dela ali. Então, às vezes ela vai para a escola para tentar se interagir com as crianças, mas sendo que as crianças ficam gritando, muita criança dentro de sala de aula, começa aquela gritaria, São crianças, aquela né? bagunça que são crianças normais, que elas eram para estar separadas dessas crianças, às vezes surge alguns bullying, chamando ela de autista, tudinho, e hoje em dia ela não está nem mais querendo estudar. Entendi. Ela pede para não ir para a escola. Ela Ela pede, né? chora para não ir para a escola. Isso é realidade de muitos pais em Picos. Assim, a gente sofre um pouco porque ela estava tendo um desempenho bom na escola no ano passado. Quando as aulas funcionaram normal, ela estava tendo um desempenho bom. Ela estava aprendendo a escrever, estava aprendendo a ler. E hoje em dia ela Qual a idade dela? esqueceu. Ela está com 7 anos. Deixa eu te perguntar outra coisa. Ela, para a escola, então, ela vai... Você leva ela ou ela vai de ônibus? Não, Como é que funciona? hoje em dia ela vai com condução da escola, do município. Tem monitor no ônibus? Não, ela vai junto com a van dos professores que pega ela lá. Por quê? Porque eu, na época, quando eu fui na audiência pública, eu pedi sobre a questão da logística de transporte, eu fiz até um projeto para eles, para a nucleação das escolas no campo, das escolas rurais, nucleando elas e fazendo logística de transporte. No começo eles não aceitavam, mas depois eles viram que a minha logística de transporte estava mais correta, que eles iam economizar. Então eles implantaram, mas não falaram nada que foi devido à audiência pública, foi implantado. Então, passa o ônibus com as crianças primeiro, e os autistas, ela vem na van junto com os professores. E os professores vêm como monitores deles. Entendi. Entendeu? Nessa transição que houve no início, houve a possibilidade dos pais participarem de reuniões e entender, os pais tiveram voz nessas reuniões, como é que foi isso? Então, no começo da nucleação, não houve um estudo de impacto nas comunidades rurais. Eles não fizeram reunião com 1, 2 comunidades, mas não foi reunião. Eles só foram lá avisar que ia fechar a escola. Não foi reunião. Os pais não tiveram Não voz? tiveram voz. Só chegaram, vocês não podem falar nada. A partir de tal dia a escola vai ser fechada, vai ser nucleada para tal lugar. Pronto. Acabou. Foi assim. Lá na Tabatinga, hipótese nenhuma, eles desapareceram. Até hoje eles nunca foram na Tabatinga. Não houve, então, uma reunião na Tabatinga para tratar sobre isso? A única reunião que teve na Tabatinga foi a assembleia, que foi feita pela Universidade Federal, aqui do Piauí, pela UFP, que foi com o professor Jânio, que foi um dos apoiadores nossos, que ele é um dos criadores da lei do campo, escola do campo, e que fizemos a assembleia lá poder fazer toda a documentação, poder entregar ao Ministério Público e à Defensoria, que acabou impactuando que quando eles foram para uma reunião com o Ministério Público, teve uns problemas lá peculiares que a gente não vai falar, mas que aceitamos e desistimos, porque cortaram o que era nosso, Jean, de direito. seu tempo. Obrigado pela sua participação, meu Deus. irmão. Recebendo agora aqui mais uma convidada, ela que se chama Rosiane Rodrigues. Ela é enfermeira, casada, mãe de uma filha, natural de São Paulo e veio para Picos a trabalho. E aqui ficou. Já viveu em outros bairros, como o bairro Junco, e hoje morou também no bairro Ipueiras e hoje é moradora do bairro Belo Norte. Seja bem-vinda. Fala para mim, como é viver hoje no bairro Belo Norte? Há quanto tempo você mora lá? Quais são os problemas que você encontra no bairro Belo Norte? Eu moro no Belo Norte há 4 anos, né? Já tem 4 anos que eu moro lá. E assim, por ser um bairro antigo, que já tem, se não me engano, 31 anos já de existência, um bairro grande,
e ser tão abandonado pelo poder público, não só de agora, mas dos anos anteriores também. É um bairro que tem muitas casas, muitas famílias e não tem uma praça estruturada para levar um filho para brincar. Eu até quando eu cheguei, no ano que eu cheguei lá, chegou uns equipamentos daquelas academias públicas. Perfeito. Chegou a colocar lá na UBS guardada e depois Sumiu. Evaporou. Ninguém sabe para qual bairro que foi. Sei que foi tirado de lá e não foi estruturado de jeito nenhum. Isso no ano que eu cheguei lá, em 2020. Muitas reclamações chegam até mim nas redes sociais do bairro Belo Norte no que diz respeito à mobilidade do bairro, calçamento, asfalto, buraco, esgoto. Como é isso lá? Lá tem ruas que, assim, os moradores têm dificuldade de entrar na sua própria casa, porque os asfaltos que foram feitos foram destruídos quando foram tentar fazer o saneamento básico, que não foi completado, né? Tem ruas que é horrível para você passar de carro, de moto, até a pé. Idosos têm dificuldade de ter acesso, crianças se machucam, caem, porque é desnivelado, tem buracos, é muito a questão de saneamento lá e de estrutura, assim, de ruas é triste. O bairro Belo Norte é um dos primeiros bairros da cidade de Picos, deveria ser um dos bairros mais belos, porque é o cartão postal ali de quem está entrando na cidade de Picos. E acontece uma prática muito comum, que eu presenciei, que é aquele asfalto eleitoral, aquele asfalto que chega ali faltando 10, 12 dias para a eleição, e ele é colocado às pressas em várias ruas o mais rápido possível para criar aquela sensação de benefício no bairro ou na rua com o intuito de conversão de votos. O bairro Belo Norte ele foi contemplado com esses asfaltos eleitorais que, num primeiro momento, maravilha, foi asfaltado meia rua. Só que como é feito de qualquer jeito, não dura porque na hora que o esgoto começa a passar por cima do asfalto, nos primeiros invernos que a água começa a passar, aquele asfalto é danificado, é o dinheiro público sendo jogado fora. E o bairro Belo Norte é um exemplo claro desse tipo de falta de planejamento com o bairro. Sim. Outras denúncias que chegam é a respeito da falta de água no bairro Belo Norte. Como é isso lá? Lá, quem não tem uma caixa d'água, e eu digo assim, uma caixa d'água grande mesmo, né? A gente já chegou a passar 15 dias sem água. Às vezes passa o dia todo, quando vem chegar é 10 horas da noite. Assim, na minha casa eu não sofro muito porque a caixa que a gente tem lá é grande. Mas tem pessoas que às vezes tem que comprar água porque demora a voltar água na cidade, na rua. Quando você, por exemplo, quer ter um momento de lazer ou sair ou se divertir com sua filha, qual é a opção que você teria para levar ela no bairro? O que é que você faria? Nada, no bairro não tem. A gente tem que ir se deslocar para o centro. Assim, para quem tem transporte, consegue, né? Mas muitas pessoas lá a gente vê que não tem transporte, assim, um carro, uma moto para se deslocar, a maioria são a pé. Aí a gente já não tem acesso a transporte público, que já é horrível em Picos. E acesso dentro do bairro não tem de jeito nenhum. Até para a gente que tem carro e tem moto, para entrar no bairro já tem essa dificuldade também, porque não tem uma organização. Se vem pelo Emaús, estradas esburacadas, escura, perigoso, sempre tem acidente, batendo em carro, com moto, em pedestre, porque não tem acostamento, aí tem que estar ali competindo um ou outro, quem vai passar primeiro. Se vem pela BR, depois que teve aquela duplicação do outro lado da pista, né, não tem mais acostamento ali quando vai entrar na retífica RAM, para a gente conseguir parar ali em frente à pousada Guaribas, para conseguir entrar no bairro, dependendo do horário, é uma loucura para você conseguir ter acesso à sua casa, né? Ou seja, hoje o acesso do Emaús, mesmo esburacado, mesmo nas condições que você fala, melhorou. Melhorou. Ou não? Porque antes todo mundo tinha que vir pela BR. Sim. Aí então criou-se aquela via de acesso. Porque deu uma ajuda, mesmo com o buraco, ainda dá pra gente ter um Porém, acesso. A situação dela hoje é terrível. É esquecida, cheia de buracos. Buracos mesmo não é coisa, né? Buracos mesmo que a gente falta é não tirar o... Iluminação. Iluminação triste. Até chegar... Ele melhorou, essa administração nova melhorou das ruas em si, né, no bairro, mas na pista que pega Emaús, que vai até a Gameleira, para dar acesso à Gameleira, é escuro, muito escuro mesmo. Tá. Como é que funciona hoje a questão da saúde no bairro Belo Norte? Postinho de saúde, você tem acesso, você é usuário desse tipo de serviço ou é uma coisa... Como é que funciona? Eu já usei muito. Aliás, na minha gestação da minha bebê, que hoje tem 2 anos, eu tive bastante acesso lá, só que hoje em dia já está mais difícil.
a gente vai para lá, não, hoje não tem atendimento médico, tem só à tarde. Aí quando a gente está pensando em sair de casa, a gente de saúde avisa no grupo, não, o médico não vai atender, só amanhã. Aí eu até desisti, eu confesso que nessa administração eu ainda não fui, porque toda vez que a gente pensa que vai, não vai ter atendimento. O psicólogo, não, só vai atender próxima semana. Já é reduzido, porque a escala, eu sei que eles atendem outras unidades, né, porque é multiprofissional do ENASF, mas tá bem restrito lá. Como moradora do bairro Junco, que você já morou, qual era a dificuldade que você já encontrava? Acredito que os problemas do bairro Junco já vão ser outros. Que tipo de problema você encontrava no bairro Junco? A questão de acesso à saúde, na UBS também eu não tinha muito acesso, né? E assim, de estrutura mesmo, questão de acidente. Questão de acidentes, né? Assim, para ter acesso, às vezes a gente queria passar por outro lado da pista e passava praticamente meia hora, meia hora, tentando atravessar a rua porque era muita carreta, muito carro e não conseguia, né? Para ir fazer uma compra, comprar um pão, coisa simples mesmo, de ir e vir, que todo cidadão tem direito e tinha essa dificuldade, né? Ali naquela região da universidade, para o supermercado Duas Barras, até tem uma faixa de pedestre, porém, quem precisa atravessar de um lado para o outro, ele fica meio que esperando a boa vontade do motorista. Do motorista, porque tem que esperar tanto do lado de cá como do lado. Aí, às vezes, desse lado para e do outro não para. Aí a gente fica até sem saber, vai ou não vai. Às vezes vai e volta no meio do caminho. Onde é que acontece muitos acidentes, teve até idoso também, que esses dias foi tentar, correu e acabou caindo porque não conseguiu passar com rapidez, né? A mobilidade já é reduzida e com essa dificuldade já piora bastante, né? Para a gente poder contextualizar essa parte, não sei se você já teve acesso, mas em Teresina, na Ponte Estaiada ali, tem um semáforo para pedestres. O trânsito funciona normal na avenida embaixo da Ponte Estaiada e o pedestre, quando quer passar, ele vai lá e aperta um botãozinho e funciona. Isso funcionaria no bairro Junco? Funcionaria, com certeza. Assim, tendo a educação também, né, porque vai muito também do próprio condutor, do condutor, mas já ajudaria bastante, porque sem já é ruim, né, mas tendo já reduziria um pouquinho, porque eu tenho certeza que você acionando um sistema de semáforo, eles iam respeitar mais, né, que às vezes a gente só tentando passar só o pedestre, tem muitos que não respeitam, né, mas tendo esse auxílio, acho que seria uma saída viável, né, para aquela região. Agora vamos abrir para a cidade de Picos. O que é que você acha que falta para a cidade de Picos? O que é que você acha que a cidade de Picos mereceria para que nós pudéssemos realmente ter uma cidade melhor de se viver? Assim, é questão de organização mesmo, né? Assim, o poder público vê, no geral, fazer um estudo de como ter uma organização do trânsito, principalmente ali na questão do centro, aquelas ruas ali, Marcos Parente, tudo que é um centro, é um trecho caótico, né? Porque é uma cidade modelo, que a gente olha e está longe de ser uma cidade modelo, né? Porque a falta de estrutura, se a gente for comparar a entrada da cidade com aquele anel viário de Floriano, né? Perfeito. Ali as pessoas têm acesso, que dá para fazer caminhada, no final é organizado, é bonito de se ver. E aqui não tem, é tudo como se fosse a estrutura de muitos anos atrás, né? Falta isso. Imagina que, e a gente já falou isso com os demais, imagina que o picoense ele vai aprendendo a conviver com os problemas, porque ele não vê uma solução por parte dos nossos representantes e ele vai tendo que se acomodar. Seus últimos segundos, deixe seu pensamento, o que é que achou desse momento, o que é que está achando dessa iniciativa? Foi bem-vinda, né, e dou até os parabéns pela essa iniciativa, porque precisa, porque como eu acho que, assim, a gente que já vem de fora, que vê alguns problemas quando chega aqui, vê que os picoenses se acostumou, não, é só assim e não vai mudar. E aqui tem muita coisa que dá para ser mudado, tem muita coisa que pode crescer na cidade, porque logo Picos é uma cidade rica, né, assim, de calor humano, de estrutura, de empregos, assim, questão de renda, circula muito dinheiro na cidade. O que está faltando mesmo é só essa questão mais organizacional do poder público ter esse olhar mais fino, né, para a cidade em si. Obrigado. Recebendo mais o nosso último convidado do dia, seu Edmar de Lima. Ele que é casado, é formado em Direito,
pai de 3 filhos e é comerciante aqui na cidade. É natural de São José do Piauí. Passou a infância toda aqui em Picos, foi para São Paulo e hoje é morador do bairro Ipueiras. Seja muito bem-vindo. Prazer enorme receber o senhor aqui hoje. Como é viver no bairro Ipueiras? Obrigado pelo convite. Eu estou aqui em Picos já faz 12 anos, né? E retornei. Fiquei fora 26 anos, mas vamos pegar o histórico de Picos, né? Eu morei no bairro São José, né? Minha infância até 1977, 78. Estudei no Petrônio Portela, no bairro do nosso colega ali. Morei na Rua São João, última casa do lado esquerdo, pé do morro. E depois fui criado aqui também na Rua João Paulo II, de frente ao Hospital Regional, até 89. Estudei no Marcos Parente, estudei técnico em contabilidade no Premem. Perfeito. E aí fui para São Paulo, né? Ganhar a vida lá. Exatamente. Minha família são 6 homens e uma mulher. E realmente tive que sair daqui de Picos por falta de oportunidade aqui naquela época. E aí eu retornei agora em 2014. Né, tem meu pai, minha mãe, a família daqui, né? Embora minha esposa e os filhos nasceram em São Paulo, foi um choque de realidade, né? Um impacto muito grande, mas estamos conseguindo aí sustentar eles aqui há 12 anos já. Quais aspectos você viu Picos avançar e quais aspectos você viu Picos não avançar de quando você foi e você retornou? Olha, o que avançou em Picos? O comércio, né? Mesmo porque tem 70 cidades da macro-região que dependem de Picos, né? Na área da saúde, na área da educação, na área dos institutos dos governos estadual e federal, né? E o que também cresceu foi os prédios, né? As casas particulares, a senhora falou. Agora, do serviço público, na realidade foi igual caranguejo, andou para trás. Né? Então, eu acho que evoluiu o particular e o comércio e estagnou, né? Ou seja, ficou parado, ficou congelado a parte pública. Aqui no bairro Ipueiras, sua rua foi uma das afetadas com a chuva ou não? Não, graças a Deus faltam uns 200 metros. Eu moro aqui na Avenida Anis da Luz, né? Divisa com Mari, bairro Ipueiras, no Mari. Então é um pouquinho mais alto de onde ocorreu a enchente. Mas você, por ser morador da Ipueiras, você passou pelo transtorno dessa obra do que aconteceu aqui na avenida do bairro Ipueiras. Como foi conviver com aquela obra naquele período? Na realidade, aquela obra lá, desde quando eu comecei a morar no bairro Ipueiras, há 12 anos, eu venho lutando por melhorias nessa PI, né, 238 aqui de Picos Bocaina. E fizemos vários baixo-assinados, várias reportagens cobrando o melhor asfalto, né, a melhor estrada. Conseguimos o edital na época, que seria até Bocaina. Depois foi reduzido até Sussuapara, o edital, né? E aí começou a obra, que aí o transtorno, né, foi caótico aqui nesse pedaço, né? Porque ficamos aí com desvio, ou Morro da Mancambira ou Junco, né? Coisas que não poderiam passar por tudo aquilo. Era necessária a obra, foi necessária, né? Embora frágil, né? Uma obra foi frágil, o serviço dela. Faltou um planejamento, Planejamento. Para a execução da obra. Exatamente. Embora demos sugestões de como seria planejado, que na realidade foi interditada, coisa que não precisaria, poderia passar motos, né? Primeiro fazer uma parte, depois outra, para... Hoje o maior trânsito aqui seria motos, né? E foi proibido até o trânsito de moto, então o transtorno foi grande. É importante falar que a execução dessa obra no bairro Ipueiras havia meio que uma queda de braço entre o governo do estado, que era o executor da obra, e o gestor municipal, que era a oposição ao governo. Então meio que houve uma falta de ajuda entre o governo do estado que executava e o governo municipal que estava recebendo a obra. Ou seja, faltou um pouco de união entre a esfera municipal e estadual para executar. Até porque nós estávamos no ano eleitoral e, tipo assim, o candidato do governador era o pai da obra e o candidato opositor era, meu, se vira, quanto mais problema der, melhor. E isso ocasionou infinitos problemas aos moradores, comerciantes que tiveram seus comércios afetados, seus faturamentos afetados, ruas que foram ruas de acesso, passaram e passam por inúmeros problemas, até porque a obra ela foi feita, mas ela meio que deixa uma grande interrogação. Essa obra vai aguentar o próximo inverno, será? Essa é a pergunta que fica no ar. Será que nós vamos ter que passar por outros problemas? Torcemos para que aguente, mas
os indicativos, né, que talvez não suportem o inverno, né, porque aqui é baixo, é em poeira, né, e essa rodovia passa muitos caminhões, muitos carros, né, mais de 6 mil carros por dia. Então, a gente acredita que vamos ter problema. Tomara que não, mas... Eu não acredito, não sendo pessimista, mas eu não acredito que essa obra do Barripoeiras ela vai suportar o próximo inverno. Até porque, antes mesmo do inverno, ela já detecta diversas falhas. Ela afunda em determinados locais, a empresa vem e faz um remendo. Então, assim, já é uma obra que dá sinais que ela não vai suportar o inverno do próximo ano. Porém, vai caber a nós, moradores aqui do bairro, aguardar para ver, pagar para ver o que é que vai acontecer com ela. Torcemos para que ela aguente, mas os indicativos aí, já tivemos um reparo esse mês, né, em alguns pontos dela, justamente por reclamações nossa mesmo no Ministério Público, para ir mantendo pelo menos até o inverno para ver o que vai acontecer. Mas tomara que aguente até o inverno. O senhor acredita que, devido a essa chuva que aconteceu em janeiro e que afetou alguns bairros da cidade, mas o bairro Ipueira foi um dos bairros que sofreu bastante com isso, houve uma certa, como é que eu posso dizer? As pessoas hoje temem vir morar na Ipueira, ou alugar uma casa na Ipueira, ou construir uma casa na Ipueira devido ao que aconteceu? Olha, foi um fato inédito essa enxurrada, né, nesse local. Foi muitas obras lá feitas, grande padrão, né, mas terminaram interditando o caminho de águas no passado. Dizem que há 60 anos atrás teve uma enchente dessa aqui, mas não tem esse histórico, não tem esse estudo, né? E desvalorizou um pouco, né? Os empreendimentos hoje reduziram, né? E realmente estavam muito crescendo aí, poeira. Agora a gente vê muitos lotes aí sem nenhuma obra. Agora, quando terminar essa obra que o prefeito resolveu fazer agora depois de 6 meses, né, pode ser que volte a desenvolver mais o bairro. Barripoeiras, ele sofre com diversos outros problemas. Qual outro problema você acredita, você citaria que é um problema crônico aqui do Barripoeiras? A quantidade de acidentes, né? Todo final de semana, toda semana, se não todos os dias tem acidente aqui entre Sussuapara e Picos, né? Bairro Mari. A falta de iluminação aqui nesse setor do Mangueirão, do Mangueirão até o Mari, você acredita que é algo que seria uma Também, lá tem um pedaço lá que é escuro, e tem muitos animais soltos, né, principalmente à noite, e vem acontecendo diversos acidentes. Essa pista é mal traçada. Depois do Mangueirão à noite, tem uma baixada lá, a divisa Ipueira-Mari. E as luzes lá dessa parte baixa, você imagina que é carro vindo. Uhum. E o pessoal gosta de beber final de semana, termina... excedendo na velocidade. Exatamente, eles confundindo, como teve um desastre há pouco tempo ali, né, que o carro invadiu uma roça, invadiu uma parede, eu acho que o condutor se confundiu, pensando que era outro carro, e terminou tendo esse acidente fatal, né? Como usuário do trânsito de Picos, usuário daquela região ali do balão do supermercado do Lar, que já houve inúmeras histórias, belas histórias de construção de um elevado, de um viaduto. Hoje o congestionamento de carros para quem transita naquela região, a partir de 7 horas da manhã, é imenso. Como é que você vê essa situação no trânsito em Picos? O trânsito de Picos, alguns parentes meus vêm passear, né, de São Paulo para cá, todo ano, eles não dirigem em Picos, eles têm medo. Eles comparam o trânsito de Picos com aqueles vídeos do trânsito da Índia, né? Eles têm medo de dirigir aqui. A gente tem que dirigir por eles aqui. Acredito. Realmente é assustador, né? Infelizmente, aqui na cidade de Picos, parece que os condutores, né, cada um tem o seu código de trânsito, e o primeiro artigo do código de trânsito deles eu faço do meu jeito, do jeito que eu quero. Isso é o que está na cabeça da maioria, né, do pessoal que conduz os veículos aqui em Picos. Infelizmente. Exatamente. Eu paro aqui, né? Eu estaciono aqui, eu passo na faixa de pedestre, mesmo tendo alguém aguardando. Realmente falta educação do trânsito. Para isso tem que ter a fiscalização. Primeiro educar, depois fiscalizar, depois ter a sinalização. Coisa que aqui em Picos não tem nenhum desses três. Que tipo de benfeitoria você já viu no trânsito de Picos por conta da Zona Azul? Do pagamento da Zona Azul? Por enquanto, nenhuma. Acho que na gestão passada compraram uma viatura. Nada mais. Não melhorou nada mais. Sempre tem algumas manutenções que é de faixa de pedestre, devido ao calor, né, a tinta, normalmente desbota, aí
tem que reacender, nada mais além disso. Então não evolui. Então tem muitas pessoas aqui que falam, não dá para comparar Picos com Petrolina, não dá para comparar Picos com Juazeiro. Temos que comparar, Claro. porque há 30 anos atrás eram equivalentes. O problema é que Picos ficou para trás. E aí você vê, quem que era o prefeito antes? Era o avô, depois foi o pai, né? Agora é o neto. Então, se a gente não tem uma mudança realmente, vai continuar desse jeito. Obrigado pela sua Não, participação. vou precisar de mais 10 minutos. Pessoal, então era isso. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. A ideia é que novos encontros como esse possam acontecer e você ajude, curta, siga e compartilhe os nossos conteúdos